Gente querida de Deus, bom estar aqui com você nesse domingo à noite. Temos boas notícias dos nossos queridos irmãos que estão convalescendo e numa batalha muito grande. E assim mesmo, queridos, a gente quer se solidarizar com as nossas queridas irmãs e irmãos que têm entes no hospital, no leito da enfermidade, e dizer que eu estou apreciando a maneira, a maturidade com que essas famílias estão tentando atravessar essa fase tão dolorida da vida. Então, todo o nosso apoio, a nossa admiração, por ver que não tem sido em vão que a palavra de Deus tem sido pregada, e o exercício da fé não se mostra nas festas. Exercício de fé se mostra nas dificuldades que a vida nos impõe. Então, que Deus abençoe os nossos queridos irmãos que estão ainda adoentados e pedindo que a graça de Deus venha trazê-los de volta para o nosso convívio, e assim esperamos nós. A reflexão de hoje vai ser em Filipenses, capítulo 1, verso 14, e sequência. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 14. Diz assim, irmãos: a maioria dos irmãos no Senhor, animado, Paulo falando, por minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Verso 23, dá um salto aí. Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas por causa de vós, julgo mais necessário ficar na carne. Lá no verso 25 diz, para vosso progresso e gozo na fé. A gente dá um salto para o verso 27, ainda da primeiro capítulo de Filipenses. E o verso 27 diz, somente portai-vos de um modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, ou esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos numa só alma pela fé do Evangelho. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários, o que para eles é indício de perdição, para nós é de salvação. E isso da parte de Deus. Pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Verso 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis que está em mim. É bom a gente fazer uma leitura. Como essa, penso eu, queridos, porque mostra para nós, assim, os vários ambientes em que a igreja transita, às vezes em ambientes festivos, de comemoração, de ação de graça, de louvores, de felicitações, e às vezes em fases traumáticas como a nossa que estamos atravessando agora. E isso, então, essa fase de hoje é uma fase em que o aprendizado é mais necessário. Numa linguagem vulgar, seria agora que a gente está vendo quem que tem café no bule. Agora que a gente está vendo quem de fato é que está entendendo o Evangelho, está sustentando a sua fé e sabe muito bem em quem tem crido. Aqui Paulo, preso, ele fala para os irmãos e em tom de entusiasmo da animação dos irmãos. É como se aqueles crentes daquela época eles estivessem dizendo com relação às lutas, às perseguições romanas, etc. Se Roma pensa que vai nos abater, eles não sabem com quem eles estão lidando.
Paulo deu um exemplo. E Paulo diz assim mesmo: olha, as minhas prisões estão encorajando os irmãos. Em vez daqueles irmãos ficarem abatidos, depressivos, assim, por conta daquelas situações terríveis que estavam atravessando, muitas perseguições, muitas lutas, muitas perdas, mesmo assim havia um gozo comum, havia uma satisfação por saberem que eles pertenciam ao reino de Deus. Então isso motivava os irmãos e levou Paulo, lá no verso 23, a falar o que ele falou. Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Então esse era o problema de Paulo. Paulo encarava a morte como uma premiação, ele encarava partir dessa vida como uma promoção. Ele achava que estar com Cristo era uma coisa muito melhor. Mas ele diz no verso 24, olha, para o bem de vocês, por causa de vocês, eu sei que é necessário eu ficar vivo, eu estar entre vocês, para o vosso progresso e gozo na fé. E quando ele fala no verso 27, Paulo, ele faz um incentivo à unidade da igreja, para que a igreja toda, e não apenas parte dela, esteja vivendo essa bênção que é o modo digno do Evangelho de Cristo. Então Paulo diz, olha, eu tanto presente quanto eu ausente, eu quero que vocês permaneçam firmes num só espírito. E isso aqui, irmãos, é uma coisa assim maravilhosa. Num só espírito. Eu quero que vocês combatam juntos, numa só alma, pela fé do Evangelho. Então, esse verso 27, assim, ele é pautado pelo seguinte, olha, eu quero que as pessoas falem, eu quero que as pessoas comentem o que, na verdade, está acontecendo no seio da igreja. Não é angústia, não é tristeza, não é sentimento de desespero, mas, pelo contrário, é um entusiasmo por conta do progresso do Evangelho no meio do povo de Deus. E essa é a pergunta que a gente tem que se fazermos. O que é que a gente vai ouvir falar lá na frente acerca da nossa fé de hoje? No momento tão crítico que a gente vive, vamos deixar-nos levar por toda essa propaganda pesada que tem aí na mídia, etc, etc. Vamos nos apavorar uns aos outros, ou vamos estar com a palavra de Deus na ponta da língua e dentro do coração, para nós estarmos clamando pelo socorro de Deus para a nossa vida. E olha só essa bênção do verso 28. Ele diz, em nada estais atemorizado pelos adversários. O que para eles é indício de perdição, para nós é de salvação. Então, queridos, dependendo do lado que nós estamos, a gente vê a vida com lentes opostas. Nós estamos do lado de Cristo, estamos do lado da sua vontade, estamos do lado dos seus propósitos. O poder da influência é muito grande. Então, a sua atitude, ela pode levantar ou demolir vidas ao seu redor. Nós estamos numa encruzilhada. Ou a gente opta por uma vida corajosa, uma vida destemida, e o desejo contínuo de continuar desbravando esse caminho, ou a gente opta pelo medo. Mas a Bíblia fala que o medo não tem nada a ver com o amor de Deus. O nosso adversário mesmo hoje, irmão, não é nada da Covid, mas nós não temos medo da Covid. O nosso adversário hoje é o nosso próprio medo. Porque, infelizmente, ainda há cristãos hoje temerosos, apavorados. E o Evangelho, ele é ressuscitador.
O Evangelho, ele torna as nossas vidas dignas. Ele nos empurra para a presença de Cristo. Ele nos empurra, como já preguei antes, para dentro do quarto, para nós termos encontros diários com o nosso querido Senhor Jesus. E no verso 29, ele fala sobre a questão do privilégio de nós padecermos por Cristo. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Queridos, nós vamos ter toda a eternidade para nós desfrutarmos da herança que está guardada para os santos. Mas nós só vamos ter um breve tempo, que é essa nossa vida, para nós conquistarmos esta herança. Nós só temos essa vida para nós darmos o testemunho, irmãos, ou fracassarmos nesse testemunho. É isso que eu gostaria que os irmãos colocassem na mente. Essa é a minha oportunidade de ouro para eu dizer para esse mundo para o que eu vim fazer aqui. O que é que eu vim fazer aqui? Nós precisamos colocar diante de Deus e diante das pessoas o nosso coração integral, o nosso coração todo, para que as pessoas vejam a firmeza, a postura da nossa fé. Nós vamos fugir um pouquinho agora do texto de Filipenses e vamos entrar em Romanos, lá no capítulo 10, verso 1, para corroborar com esse nosso pensamento de hoje. E Romanos, capítulo 10, verso 1 diz: o bom desejo, Paulo novamente falando da igreja de Roma, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Queridos, Paulo está falando aqui, a preocupação dele é a eternidade. E a gente tem que colocar isso em mente, queridos. Lá no final eu vou ler um textozinho de Pedro para finalizar, que toca nessa matéria. A nossa estadia aqui é temporária. Nós estamos aqui de passagem. A preocupação de Paulo é com a eternidade. E ele sabia que os romanos, pior, o valor, irmãos, da salvação eterna. É uma coisa assim, é como se fosse uma disputa entre a salvação eterna e as ninharias ofertadas por esse mundo. Lembram do filho pródigo? O filho pródigo, ele quis o bolo que lhe cabia da herança, logo, ele foi imediatista, mas foi um jovem sem entendimento, recebeu antes do tempo aquilo que deveria guardar e preservar para o seu próprio futuro. Ora, como é que nós vamos sair dessa situação, irmão? Tem duas coisas: ou somos sobreviventes e salvos, ou somos náufragos, confusos. Nós temos que ver para que lado nós queremos correr. Há pessoas que querem gastar a sua herança logo aqui nessa vida. Acham que tem que ter tudo do bom e do melhor. Há alguns textos bíblicos que são lapidados, baseados nesse pensamento, mas que não querem dizer isso. Nós não temos que ficar aqui a vida toda correndo atrás do ouro, não. Correndo atrás do status quo construído com muito trabalho, com muita dificuldade. E se encerra nisso. As nossas conquistas temporais aqui nessa vida, elas são para nossa manutenção. Ponto. O nosso grande objetivo, o nosso alvo nessa vida é a eternidade. Essa vida aqui a gente vai viver 80, 90 anos, quando muito 100 anos, os mais longevos, mas isso é uma fração de segundo comparado com a eternidade, irmão. Nós temos que entender que o nosso grande projeto nessa vida, e que esse período de escassez de boas notícias, que esse período de reclusão nos faça pensar claramente sobre isso, porque isso, se Deus quiser, vai passar.
Mas o que não pode passar, irmãos, é a lição que Deus quer deixar para cada um através desses tempos escassos. Olha o segundo verso de Romanos 10, o que diz: porque eu lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. O que adianta a gente querer estar vivendo o Evangelho sem entender o que se passa, as facetas que a vida apresenta para nós podermos assimilar as coisas que ocorrem nela? Eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Paulo falou para a igreja da Galácia que os da Galácia dariam até os próprios olhos para salvar o apóstolo. Mas o objetivo não é isso. O objetivo não é da gente dizer, eu vou morrer por Jesus. O objetivo é nós vivermos para Ele. Vivermos o Evangelho, transferirmos todas as ambições pessoais para as ambições do Evangelho. Lá na Roma antiga, após a destruição do segundo templo pelos romanos, lá pelos anos 70 da nossa era, um grupo de zelotes, que era uma agremiação religiosa radical, esses zelotes rebeldes fugiram de Jerusalém para uma região chamada Massada, que era um platô, era uma montanha extremamente difícil de ser escalada, e eles ficaram ali. Os romanos, então, eles tentaram perseguir os zelotes, foram até aquele platô geológico, construíram uma enorme de uma rampa, até que eles conseguiram destruir aquela fortaleza onde os zelotes, aquela muralha, onde os zelotes estavam escondidos. E o historiador Flávio Joséfo, ele conta que os rebeldes cometeram suicídio, esses zelotes cometeram suicídio em massa para não serem capturados pelo exército romano. Esses zelotes, eles deixaram uma impressão tão forte na sua época que havia até um entre os apóstolos de Cristo chamado Simão o Zelote. O apóstolo Paulo era considerado um zelote religioso antes da sua conversão ao Senhor. Mas, queridos, não basta ser zelote. Tem que ter entendimento. Tem que saber militar e saber para quem nós estamos militando. O vigor da bênção que é estar trabalhando na seara do nosso Deus. Estar sabendo o que está fazendo com a sua própria fé. O seu estado eterno tem a ver com as decisões que eu e você estamos tomando hoje. Lidar com o mundo espiritual, queridos, não é dar uma voltinha ali na igreja para satisfazer a consciência apenas. É um combate pela sua alma. E eu tenho batalhado muito nessa tecla, você tem que saber transitar no mundo espiritual. Quando a gente está nessas lutas espirituais, é nessa hora que os incontinentes, eles desertam. Eles não aguentam a pressão. Quando se fica indeciso no meio de uma luta como essa que nós estamos atravessando, nós ficamos indecisos, então a gente fica indefeso, a gente fica desprotegido, porque a fé foge. Eu acho que vai ser na próxima semana, eu quero que os irmãos atentem para esse dia, vai haver um dia de um jejum nacional. Esse jejum está sendo promovido por um monte de igrejas em todo o Brasil. E quando a gente fala em jejum, por isso que eu estou tocando nesse assunto, irmãos, a gente fala em abstinência. Eu quero ler um texto para finalizar aqui em Pedro, que fala de nós nos abstermos dos desejos carnais que combatem
contra a alma. Desejo que a gente tem que manter na nossa vida e que combatem contra a alma. Pedro diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem a alma. Na escatologia, 2 obras são para Deus. Quando a gente fala em coisas futuras, 2 coisas estão separadas e são atribuídas a Deus. Primeira, destruir o diabo. A segunda, aniquilar a morte. Isso é ótimo. Agora, tem uma decisão que ficou para nós nos tempos escatológicos: dominar os impulsos da carne. E isso é que edifica a nossa alma. Dominar os impulsos da carne. Você não tem que se levar por conta de um sentimento que tentou grudar nas paredes da sua alma. Às vezes um sentimento de derrota, de não conseguir conquistar determinado alvo. Um sentimento de cansaço espiritual, de ver que aquela sua oração em favor de A, B ou C ainda não foi devidamente respondida. Eu sei que você está meditando ali na oração de madrugada, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, e você está naquela ansiedade para ver Jesus operar na vida de um querido amigo seu, de um parente, de alguém ligado de uma forma ou outra a você. Quero dizer para você isso, meu querido irmão e minha querida irmã. Deus, Ele está ouvindo cada oração. Cada oração que você deposita naquele incensário está subindo junto com um aroma. E essas orações, elas agradam a Deus. Não vá se cansar, não vá desistir, não vá pensar que está sendo em vão. Vez por outra, o inimigo tenta impregnar na nossa mente que nós estamos fazendo uma coisa que não está dando certo. Independente do que aconteça, ouça o que eu estou lhe falando, para o futuro e para o bem da sua alma. Ouça, independente do que aconteça, Deus está aprovando a sua oração. Você está fazendo aquilo que torna você a pessoa mais nobre, porque nada torna a gente mais nobre do que a gente orar, do que a gente buscar o Senhor, do que a gente clamar, porque isso vai ter como consequência uma mudança de testemunho, uma melhora no nosso testemunho. Deus está depurando a igreja, e não tem como depurar a igreja, forjar essa igreja, senão na cremalheira da oração. Você se debruçar diante do Senhor, jogar os seus joelhos diante de Deus. Quando a gente joga o joelho diante de Deus, a gente está ali transformando o nosso coração, irmãos. Então continue na oração, na insistência. E Paulo diz, olha, quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor. Você tem uma aliança, você tem um pacto, um concerto com Deus. Continua nessa batalha, meu irmão. Eu quero que você agora ore. Eu vou encerrar por aqui. Eu vou orar com as pessoas que estão aqui do meu lado. E eu quero que você ore. Faça a sua própria oração. Gaste um tempo precioso orando, consagrando sua vida, intercedendo pela vida dos nossos queridos. E no final, nós vamos ser mais do que vencedores. Fica na paz de Deus. Chega de tropeços, quero direção, quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino. Quero atitude que define um cristão.